Olá, bem-vindos ao Holy Spill. O meu nome é Erika e eu sou a vossa host. Hoje, neste episódio, vou-me vir a ver um bocadinho para baixo, um pouco, porque eu fiz a tradução daquilo que eu escrevi em português. O tópico de hoje vai ser chamado, em inglês, Believers, Hearers versus Doers and Seekers, mas em português traduziu para ouvintes, crentes versus buscadores e praticantes. Nós, como indivíduos, nós temos crenças diferentes, acreditamos em coisas diferentes da maneira que os nossos pais nos criaram, conforme as coisas que aconteceram na nossa vida, sejam coisas boas, sejam coisas más, coisas que ficaram connosco. O processo de crescimento, da maneira que nós lidamos com as coisas, da maneira que nós lidamos com as pessoas, isso tudo é baseado na nossa crença, no que nós acreditamos e automaticamente as nossas crenças moldam as nossas éticas. Não só muda, como eu disse, da maneira que nós somos com as outras pessoas, somos com nós mesmos até, da maneira que nós nos vemos, da maneira que nós tratamos de nós, da maneira que nós deixamos outras pessoas nos tratarem. Também afeta muito da maneira que nós pensamos, da maneira que nós agimos perante as pessoas e da maneira que nós pensamos sobre o mundo ao nosso redor, certo? Tem aquele velho ditado, eu acredito nisso com todo o meu coração. Nós só vamos pensar, vamos ter essa convicção e essa autoridade naquilo que nós dizemos por causa da nossa crença, da maneira que nós pensamos. O que a Bíblia diz em Provérbios é que o nosso coração é enganoso. Provérbios 4, 23 diz, acima de tudo, protege o teu coração, porque dele depende de toda a vida. O problema é que quando nós deixamos as nossas, não só emoções, mas da maneira que nós vemos as coisas ou da maneira que nós julgamos as coisas, e se nós formos ver e julgar as coisas do mundo através dessa lente, não estamos a ser guiados pelo Espírito. Daí vem a palavra enganoso. É enganoso porque talvez não é a realidade, mas sim por causa de um trauma ou por causa do que foi feito ou foi falado ou foi vivido, daí nós trazemos isso e transbordamos ao que está à nossa frente, certo? O que diz é depende de toda a tua vida. Daí não está a dizer que só depende de agora, do presente ou do passado. Toda a tua vida, quer dizer também o teu futuro. Temos que ter um heart check, eu já disse essa palavra em um outro episódio, temos que ter um heart check, porque vai depender de como é que nós vamos continuar a lidar e como é que vamos continuar a viver a nossa vida. O teu coração é o sol e o que você coloca na sua mente são essencialmente as sementes. Uma precisa do outro para que algo floresça e cresça. Mas dependendo da semente e da qualidade do solo, vai determinar o que é que vai crescer daí. Qual é o meu solo? Qual é a postura do meu coração neste momento? E tem um versículo em Marcos 4, 11, 12. Os discípulos ficaram um pouco confusos quando ele acabou de dizer a parábola e depois de ele acabar de falar, os discípulos foram com Jesus e questionaram, tipo, estavam like, eu não percebi muito bem. Esta foi a resposta de Jesus em Marcos 4, 11, 12 e diz: A vocês é revelado o segredo do reino de Deus, mas ao que estão de fora tudo é ensinado por parábolas. Ele disse que aí está o segredo do reino de Deus. A vocês, ele está a falar com os discípulos, aqueles que ele escolheu para ser discípulos dele, aquele que ele escolheu para ensinar, para aprenderem com ele, para estarem junto com ele. Ele disse: Para vocês é revelado o segredo do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, tudo é ensinado por parábolas, assim eles olham, mas não enxergam, escutam, mas não entendem, para que não se convertam e sejam perdoados. What does that mean? Tipo, like, estás a contradizer? Não, é que o que é que ele está a dizer é que eles que estão por dentro, aqueles que ele
ensina, aqueles que andam com Ele, aqueles que ouvem Ele todos os dias, aqueles que estão sempre com Ele, eles sim têm um segredo. Mas aqueles que estão de fora, aqueles que não andam com Jesus, aqueles que não ouvem a voz de Jesus, aqueles que não tentam aprender com Jesus, eles vão ver, mas não vão enxergar. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Porque quem não tem uma relação com Jesus não vai conseguir perceber o segredo do reino, porque ele é o reino de Deus. Ele é o Filho que veio à terra para morrer para os nossos pecados, para ir de volta a sentar no trono do Rei para interceder por nós, certo? E se tu não tens fé ou se tu não acreditas nisso, tu não sabes o segredo que é a vida eterna. O significado da palavra arrepender-se é literalmente virar, afastar. E Jesus dizendo que para ver, ouvir, entender é necessário arrepender-se. Daí tem que virar, afastar-se de tudo que não alinha com Jesus. Porque quem tem um relacionamento real com Jesus sabe o que ele gosta e o que ele não gosta, certo? Sabe a voz dele, ele sabe os ensinamentos dele, ele sabe da maneira que ele fala. Porque quem não tem relacionamento com Jesus não tem intimidade com ele, por isso estão de fora. Ao contrário dos 12, estavam sempre com ele, aprendendo, deixando as suas vidas antigas ser rendido a ele. E esse é o segredo. Jesus é o segredo. A palavra de Deus é o segredo. E Jesus é Deus. The Trinity. São três, mas são um, certo? Os de fora têm que ir e buscar e tentar estar mais com ele, tentar perceber, correr atrás. Mateus 13:17 diz que muitos profetas e justos desejaram ver, ouvir, mas não conseguiram. Por quê? Porque eles rejeitaram Jesus, certo? Eles são o de fora, porque não quiseram receber Jesus, não quiseram ouvir a Jesus, eles não quiseram estar presente com Jesus. Agora vamos ver os solos de frente que Jesus menciona. A primeira é sementes caídas na beira do caminho. Em Mateus diz que o maligno vem arrancar a palavra que foi semeada no coração. Em Marcos diz Satanás é descrito como um pássaro que vem e devora. No grego, a palavra devorar significa comer completamente, consumir. Nunca ficam nesse lugar. Não é um sítio que dá para plantar alguma coisa porque a pessoa está sempre em movimento. Pode ter uma convicção momentânea, mas depois o pássaro vem e come. É sempre uma desculpa ou é uma distração. Tipo, a convicção não é forte o suficiente. É só um momento de pá, it's ok. Não faz mal. Vou parar de fumar. Fogo não, estou muito estressada, preciso fumar. Preciso fumar. Vou parar de ir às noitadas, estou a gastar muito dinheiro. Mas eu estou a trabalhar para viver. Eu não estou a trabalhar só para ficar a trabalhar, eu tenho que me divertir. São coisas assim. Lucas traz um detalhe importante que é Lucas 8:12 e ele diz: para que não creiam e sejam salvos. Para que não creiam e sejam salvos. Porque se a semente é plantada, a palavra diz, até uma semente pequena como uma semente de mostarda. Assim, Deus pode fazer uma maravilha com essa fé. E isso confirma que a palavra de Deus tem poder para fazer alguém crer e ser salvo. Mas é a palavra de Deus que transforma. Não somos nós. Eu acho que às vezes nós como crentes, especialmente no começo, às vezes nós pensamos que é do nosso próprio braço, às vezes pensamos que é do nosso poder, às vezes pensamos que somos nós que conseguimos mudar a ideia de alguém. E não é.
Só a palavra e a convicção de Deus pode fazer isso. Nós só estamos aqui para ser vasos que Deus possa encher para nós transbordarmos em cada noutra pessoa e encorajar e ter testemunhos que talvez as pessoas vão ter uma curiosidade e depois vão querer saber por elas mesmas. Mas em termos de converter ou pôr alguém a crer, só Deus pode fazer isso, certo? A palavra de Deus é viva e poderosa. Quando a palavra de Deus é falada, ou tu lês a palavra, ele entra, tu dás espaço para ele entrar. Ele depois faz a morada, ele depois começa a transformar, ele depois começa a fazer coisas em ti, que a fazer a perceber coisas em ti que tu nem davas conta que estava lá, porque é algo que já vives com ela há bastante tempo, que tornou-se o teu normal, mas ele vem e começa a transformar e a renovar, e aí começas a dar frutos. É onde que as pessoas não ficam lá por muito tempo, é onde que as pessoas estão lá só para literalmente caminhar, ir de um sítio para o outro, é onde que a convicção é temporária, é momentânea e depois sempre vem a desculpa, vem as justificativas para a pessoa continuar a fazer o errado e a pecar. Como o Lucas disse, os pássaros são aquela metáfora que vêm e comem a palavra e destroem a palavra para que a pessoa não se salve e não crer. Em Marcos 4:5 e em Mateus 13:5 diz que não havia muita terra, ou seja, pouca profundidade. Como já vimos que o sol representa o coração, é muito interessante porque diz pedregoso. Tem uma palavra na Bíblia que diz que Deus prometeu que tirava o nosso coração de pedra e nos dava um coração de carne. Isso está em Ezequiel 36:26 que diz: removerei de vocês esse coração duro como pedra e lhes darei um coração obediente. Tipo, eu acho que uma pessoa que tem um coração pedregoso, tem um coração de pedra, é porque a vida os fez assim. Coisas aconteceram na vida daquela pessoa para que comece a endurecer. E o problema é que a emoção não sustenta a fé, porque as nossas emoções são enganosas, os nossos corações são enganosos. Nós somos assim como um ser humano. Um dia estamos felizes, um dia estamos não tantos, um dia estamos o outro dia estamos não fala comigo. Tipo, dependendo do que acontece no nosso dia, o nosso humor é mudado, certo? E infelizmente uma fé que é conectada nisso não dura. Nossa fé tem que ser mantida na palavra, tem que ser mantida em Deus, mas se a nossa fé é baseada nas nossas emoções, é superficial. Lucas depois acrescenta um detalhe valioso que é em Lucas 8:6, ele secou por falta de umidade. Gente, ele secou por falta da umidade. Nós sabemos que Jesus é a água viva. Só ele consegue meter esse solo, essa terra que é pouca, mas ele consegue meter umidade ali. E se ele conseguir meter a umidade ali, ele planta a semente, seja pedra ou não seja pedra. Se começar a ter root, isso começa a lastrar. Porque, não sei se vocês sabem, mas imagina uma casa. Uma casa que tem uma árvore. Se essa árvore, a raiz dessa árvore continuar a crescer, essa casa pode ser de tijolo. A raiz continua a crescer e continua a crescer e a fundação começa a tremer e começa a mexer e começa a destruir a casa. Por isso, pode ser um coração pedregoso. Mas se essa pessoa deixar a água viva entrar no coração e com a semente e deixar regar, epá, Deus salva, Deus cura. Nós só estamos com sede quando realmente estamos no mundo porque tentamos tantas coisas para nos satisfazer
mas nada nunca chega, por isso continuamos a ir para a mesma coisa, over and over again, a tentar ter um final diferente, a tentar ter uma experiência diferente, a tentar outras coisas para ter um momento ou uma eufória diferente e nunca satisfaz, não satisfaz. Mas Deus, Jesus, a água viva, vai nos satisfazer. A semente que cai sobre o solo pedregoso é aquela fé que a pessoa recebe a palavra com aquela felicidade, né? Mas depois algo acontece e abala a fé, porque não tem aquela profundidade. A terceira semente é entre os espinhos. Se tu és alguém que deixa-te levar facilmente pelas coisas do mundo, és influenciável pelas coisas do mundo. Solo é algo que talvez possas refletir. Não estou a julgar, porque eu me vejo como esse solo. Eu me identifico muito. Em Mateus 13:7 e Lucas 8:7 diz: os espinhos cresceram juntos com a semente. E em Marcos 4:8, coisas entraram e sufocaram. Estou a crescer na minha fé, a palavra entrou, a palavra falou, a palavra transformou, tá? Dá convicção. Mas depois vem algo porque juntou com a semente, cresceu junto com a semente, o espinho, certo? Aquele gatilho, aquela pessoa, talvez que já não falas há muito tempo, aparece à tua frente. Ou tu, como uma mãe, estás a tentar ter aquele gentle parenting, you know? E o teu filho faz algo que é aquele gatilho, porque o teu pai ou a tua mãe era algo que eles não suportavam ou não a toleravam, daí tu estás a meter isso em cima do teu próprio filho ou filha. É aquele gatilho. E mudas de comportamento. É aquele trauma, porque tens alguém falhou contigo de uma maneira que te deu trust issues. É aquele gatilho, alguém não te disse uma história por completo, agora estás a ver, não sei se eu confio nessa pessoa. É aquele gatilho, porque estavas a começar a criar uma nova amizade com essa pessoa, mas o gatilho do passado está a tentar sufocar aquilo que construíste, certo? O pastor Jerry Flowers, ele teve um sermão, e estávamos a ir fruto a parábola dos semeadores. Ele basicamente explicou que quando a semente é plantada, porque há terra, há solo lá para ser plantada, então tem espaço para crescer. Mas depois vem um gatilho e a espinha sufoca. Depois fiz uma pesquisa sobre jardinagem. Because I was like, eu quero ver visualmente, you know, como é que isso funciona. Se um jardineiro planta em solo que não foi limpo das ervas daninhas ou os espinhos, e as ervas vão crescer mais rápido e sufocar as plantas boas. Mesmo num solo fértil, tem que ser limpo. Para ser um solo fértil e bom, tem que ser limpo. Deus, tem que ser limpo. E a única pessoa que realmente pode te limpar de dentro para fora é Ele. E é isso, porque a palavra de Deus confronta, tipo, te mete a pensar: uau, eu pensava que eu era uma boa pessoa. E a palavra de Deus diz: you're alright. You're alright, but podemos trabalhar aqui, temos que trabalhar ali. Nós, os nossos traumas nos tornaram algo e para nós é muito normal da maneira que nós vivemos, da maneira que nós pensamos, da maneira que nós falamos, da maneira que nós tratamos as pessoas. É literalmente o nosso normal. E o que faz ainda pior é que as pessoas ao nosso redor também são assim. Daí para nós é tudo mesmo, tudo bem. É assim que as pessoas são. Se ele é assim e eu sou assim, então é normal. Nós não fomos limpos. Nós todos estamos aqui com espinhos. Mas porque estamos num sítio cheio de espinhos, é normal. E a única pessoa que pode nos limpar
é Deus. E depois eu escrevi: quando entra comparação, inveja, medo, ganância, necessidade de agradar pessoas, ding, 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 agradar pessoas, tudo isso sufoca a fé. Fé, a esperança e a paz. Eu acho que dessa lista, comparação, inveja, medo, ganância, necessidade de agradar pessoas, eu acho que neste tempo, nesta geração, o agradar pessoas e comparação é literalmente o nosso downfall. Eu estou a dizer nosso porque eu também me incluo nisso. Deus está a mudar e a mudar muito em mim. Porque eu antes me comparava muito por causa das inseguranças. Mas graças a Deus, hoje eu sei quem eu sou e quem Deus diz que eu sou e quem Deus me prometeu ser. Que eu hoje em dia já não me comparo. Agora tem um plano para ti. Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para o fulano. E Deus tem um plano para o fulano. Não vale a pena, só estás literalmente a sufocar a tua paz. Porque tu sempre vais ser tu e essa pessoa sempre vai ser essa pessoa. E vocês nunca vão ser igual. Vocês nunca vão ser igual em nada. Nem se tu compras o mesmo outfit, não vai te acentuar da mesma maneira que acentua essa pessoa. Porquê? Porque és diferente. Porque és diferente. Por isso temos que parar disso. Gotta stop that. God made you beautifully and wonderfully made. O problema nunca é a semente, sempre será o solo. Por isso, o problema nunca vai ser o que é que nós vamos ler na Bíblia. Nunca. Porque a palavra de Deus é perfeita. Porque Ele é perfeito. Querem acreditar, não querem acreditar? Lê a palavra. Dá a tua vida nele. Por completo. E verás que Ele realmente é um Deus perfeito. Eu pensava o ao contrário também. Porque eu dizia, mas se é um Deus perfeito, porquê que... Mas quem sou eu, uma mera humana, literalmente tentar ter um argument com o Todo-Poderoso, o Criador? É tipo nós, mães ou pais, o teu filho tentar te dizer como ser uma mãe. Ou alguém que começou ontem a trabalhar te dizer como fazer o teu trabalho. Não estou a dizer que nós não podemos aprender. Não estou a dizer que nós não podemos aprender com os nossos filhos ou com alguém mais novo ou uma pessoa que trabalha menos tempo. Porque essa pessoa vai ter alguma coisa que nós podemos aprender deles. 100%. Mas tem certas coisas que não dá para argumentar. O nosso coração é que precisa de tratamento. Temos que dar brecha a Deus para entrar e nos mostrar, olha, te magoaram ali e por isso que hoje tu ages assim. Te feriram ali e é por isso que hoje tu falas assim. Te maltrataram ali e é por isso que hoje tu vês isto assim. É necessário ter Deus. É necessário ter Jesus. É necessário saber qual é o nosso coração, aonde está o nosso coração, qual é a postura do nosso coração. É necessário. A semente em boa terra. Eu sei que muitos de nós pensamos que nós somos boa terra. Pensávamos, né? Yeah. Até a ler os outros. Por isso é que eu comecei com os outros. Eu tive um dos meus, como é que se diz? Lives com a minha congregação da Igreja das Mulheres e a pastora disse todos os solos faz parte de nós. E eu gostei muito disso porque quando, obviamente, acabar de ler isto, nós vamos ver que é em fases. Temos seasons de boa terra, temos season do espinho, temos seasons do caminho, temos season de pedras, certo? E eu gostei disso porque é muito verdade. Porque é assim. A nossa jornada com Deus às vezes é realmente assim. E temos season de cada. O importante é que quando estamos no de pedra ou dos espinhos é
A convicção. Temos que pedir a Deus logo para a convicção, que é para levar em oração, que Ele possa começar a trabalhar. Porque se nós ficamos num solo de pedra ou no solo de espinho por muito tempo, sufoca a fé. Certo? Se o outro, pedra, não tem umidade, daí quer dizer que nós não estamos a ser regadas com a palavra, com a água viva, que é o Jesus, certo? So, it's like, temos que estar a pedir sempre discernimento e convicção do Espírito Santo, que está aqui como nosso ajudante, para nos abrir os nossos olhos quando estamos a chegar a um desses solos. Em Mateus 3:23 diz que a boa terra representa quem recebe e entende a palavra. Eu fui ver a tradução grega para coração bom e sincero. Sincero é kalos, bonito, nobre, honrado, moralmente bom. Honesto, timios. De grande valor, respeitado, digno. Bom, agathos. Bom por natureza, correto, generoso. Isso é uma boa terra. É um coração bom. Uma boa terra. Porque, como sabemos, as terras é uma metáfora para o coração, certo? Por isso, ter uma boa terra não significa ser perfeito, gente. Deus nunca disse perfeito. Por isso é que Ele mandou Jesus. Porque Ele sim era perfeito. E morreu para os nossos pecados. Nunca vamos ser perfeitos. Temos a misericórdia de Deus. Certo? Ter um coração íntegro, que valoriza o que é certo, mesmo quando é difícil, que não negocia a sua fé, nem se corrompe. Não se corrompe. Não se corrompe. Não negocia a sua fé. Não tem condições na fé. Tem fé ou não tem fé? Tem ou não tem? Por isso que Jesus depois disse, dão frutos com paciência, perseverança. Depois eu disse, Deus é um pai paciente, amoroso, fiel. Ele sabe que a carne vai demorar para se alinhar com o que o Espírito já entendeu. Mas esse coração não desiste. Não se deixa levar como um solo com espinhos. Ele se ajoelha, se arrepende e pede ajuda a Deus. Nós não conseguimos fazer sozinhos. Ele usou a palavra do semeador, mas para algo ser semeado, alguém, outra pessoa tem que apanhar e deitar, certo? Precisa de alguém para apanhar e deitar. Precisa de alguém para meter dentro da terra, certo? Precisa do solo, precisa da água, precisa do sol, precisa de tudo. Precisa de muitas coisas diferentes. E guess what? Tu não és o sol, tu não és a água. Tu és só o solo. A semente também vem dele. O sol vem dele. A chuva vem dele. E para qualquer coisa crescer, precisa de tudo isso. Por isso precisamos da chuva. Precisamos dos momentos difíceis. Porque sem eles, não vais ser forte o suficiente para Deus te dar o que Ele quer te dar. Não vais ser humilde. Quem conhece uma pessoa que tem tudo na mão, que é humilde? Que cresceu num berço de ouro, que é humilde? Eu quero saber alguém que teve tudo na mão, que é humilde. Eu não conheço. Porque sem sofrimento, sem trabalho, tu não vais ter essa sabedoria, não vais ter esse entendimento, não vais ter esse trabalhar no caráter, não vais. Por isso é preciso da chuva, é preciso do sol, que essa semente possa crescer bem, mas o solo tem que estar limpo.
E só Deus sabe a profundidade do teu coração e tudo que está lá dentro. Porque Ele todo sabe. E Ele tudo vê. E Ele tudo ouve. Quais são as partes da minha vida que me identifico como as sementes atiradas no beira do caminho? Onde que a convicção é momentânea e sempre tenho uma desculpa ou uma distração para me desviar, para continuar a andar naquele pecado? Quais são as partes da minha vida que eu me identifico com o coração pedregoso? Aonde que há um pouco de terra, mas há muita pedra ao redor. E realmente não tem a umidade que é necessária para essa terra ser fértil, para ser um lugar onde uma semente pode ser plantada. Aonde é que estão as partes da minha vida que já endureceram? E depois, em que partes da minha vida eu consigo ver espinhas que sufoca. Estou num estreito, estou a fazer as coisas boas, estou alinhada, bom, algo acontece, sufoca. Quais são os teus gatilhos? Quais são as coisas que estás a ver, que estás a repetir e estás a dizer, ai pai, eu fiz outra vez, pai, perdoa. Oh, ei pai, não acredito que eu fiz isso outra vez, mano. Fogo, eu não acredito que eu deixei essa pessoa me frustrar dessa maneira. Eu não acredito que eu deixei essa pessoa ter domínio sobre a minha cabeça outra vez. Sobre as minhas emoções outra vez. Não acredito que eu deixei essa situação me pôr tão triste outra vez. Não acredito. Mas também reflete aonde é que eu tenho uma terra boa, aonde é que eu tenho um coração honesto, um coração bom por natureza, uma coisa que tu vês que fazes mesmo sem querer porque faz parte de ti, generoso, respeitoso, digno, honrado, nobre, bonito, íntegro, porque tem partes de ti que também são assim. Porque nós fomos feitos na semelhança e imagem de Deus. Por isso, assim, o mundo, a nossa vida, a família, tarará, tarará, nos fez quem somos hoje por causa da maneira que eles foram conosco, mas nós fomos feitos na imagem e semelhança de Deus. Por isso, nós temos a capacidade de ter a semelhança dele. Que nos leva o nosso próximo versículo, que é Galatas 5, 22, 23, que é os frutos do Espírito. Que é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, delicadeza e domínio próprio. Domínio próprio. Porque na palavra também diz que o pecado já não tem domínio sobre nós. Por isso, nós temos isso. Se tu és alguém que te identificas como um crente, que acredita em Deus, então pede a Deus que te abra os olhos e que sejas sensível ao Espírito Santo. Deus, eu sou tua, eu rendo, cansei de fazer as coisas da minha maneira, cansei de viver da minha própria força do meu braço, cansei. Eu rendo. Faz de mim aquilo que tu sempre planeaste fazer. Me alinha com o teu propósito da minha vida, que tu tens para mim. Mas antes que eu comece a fazer isso, ele vai ter de limpar. Ele vai ter de limpar, fazer mesmo um deep clean. Estás a ver aquelas limpezas que acordavam-te tipo às 8 da manhã, num sábado, para ir limpar a casa, tirar tudo do estante. Para... Trauma. Literally é um desses. Vai ser cansativo, vai ser chato, vai ser irritante, mas quando sentas e vês a casa, aquele freshness, aquele cheiro mesmo limpo, aquele chão a glisten, até tipo que o vento dentro de casa está a fluir melhor. Aquela paz. É isso. É isso que ele te dá. Tens de confiar no processo.